Olá, pessoal! Na nossa videoaula de hoje, eu vou abordar o assunto pressão atmosférica. Para você fazer o download dos slides, basta utilizar o QR Code que encontra-se nessa página. Nas videoaulas anteriores, eu abordei o assunto pressão e pressão exercida por um líquido. Quando nós falamos em pressão atmosférica, o raciocínio será semelhante àquele que nós utilizamos tanto quando falávamos em pressão e pressão exercida por um líquido. Para a gente falar de pressão atmosférica, eu vou trazer alguns exemplos que estão relacionados com esse conceito. Observem nessa figura do lado direito, em que você tem a temperatura de ebulição da água, ou seja, a temperatura é que a água ferve, no nosso cotidiano a gente utiliza essa palavra, a temperatura de ebulição da água e como essa temperatura de ebulição, ela varia com a altitude. Então observem essas figuras. Ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Então, por exemplo, em Itajaí, se você quer ferver a água, e estamos considerando aqui a água sem a utilização, sem a colocação de outros elementos. Por exemplo, você misturar água e sal. Nós estamos considerando a água apenas. Então, a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius. À medida que a altitude vai aumentando, nós percebemos uma alteração na temperatura de ebulição. Então, o que ocorre? A uma altitude de 1.800 metros, ou seja, 6.000 pés, a água ferve a 93 graus Celsius. A partir de 93 graus Celsius, você tem o processo de mudança de estado físico, nesse processo chamado de ebulição. Quando você tem um ponto localizado a 3.000 metros de altitude, a temperatura de ebulição agora é de 90 graus Celsius. E a 6.000 metros de altitude, a temperatura de ebulição é de 79 graus Celsius. O que ocorre, então? À medida que a altitude aumenta, o que vai ocorrer? A temperatura de ebulição da água vai diminuir. O que ocorre fisicamente quando a altitude aumenta? Você está a uma distância maior em relação à Terra, mas como vamos explicar essa mudança no ponto de ebulição em virtude da altitude? Então, se você está, por exemplo, em uma montanha que está a 3.000 metros de altitude, você vai esquentar a água para fazer um café, um chá, por exemplo, você vai observar que essa água vai entrar em ebulição a uma temperatura de 90 graus Celsius. A água não vai ter que chegar a 100 graus Celsius para ocorrer assim a mudança de fase. E isso tem implicações no tempo de cozimento, na forma como você vai desenvolver cozinhar um alimento, por exemplo. Na figura à esquerda, você tem uma panela de pressão. O próprio nome já diz e já remete a esse assunto, panela de pressão. O que ocorre então? Vamos mais adiante, depois eu vou voltar no assunto panela de pressão. Nessa próxima figura, nós temos alguns pontos na Terra, alguns locais, a sua elevação em relação ao nível do mar, e percebam que você pode ter uma elevação positiva ou uma elevação negativa. Por exemplo, o Everest, maior montanha do mundo,
a elevação, a altitude é de 8.848 metros. E lá, a água ferve, entra em ebulição a uma temperatura menor do que em Itajaí. A temperatura lá é de 69,94 graus Celsius. Em La Paz, por exemplo, você está a uma altitude de 3.640 metros em relação ao nível do mar e a água entra em ebulição a 87,71 graus Celsius. Já em Londres está acima do nível do mar. E Londres está a uma altitude de 14 metros em relação ao nível do mar. A água, então, ferve a uma temperatura menor, entra em ebulição a uma temperatura menor do que um local que estaria ao nível do mar. E em Londres, a temperatura de ebulição da água é de 99,96 graus Celsius. Ao nível do mar, podemos observar aqui na figura, ao nível do mar, a elevação é zero, pois esse ponto é considerado uma referência. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. O que ocorre, nós já percebemos aqui, que à medida que a altitude vai aumentando, a temperatura de ebulição da água vai diminuindo. Então, para ferver a água, utilizando esse termo que nós utilizamos no nosso dia a dia, ferver a água, a gente fala que a água ferve a 100 graus Celsius. Isso é sempre verdadeiro? Depende. Depende do quê? Depende do local que você está. Se você está ao nível do mar, a água vai entrar em ebulição. Ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Se a altitude for maior, a temperatura de ebulição é menor. Agora, o que ocorre se você está num ponto abaixo do nível do mar? Existem alguns locais que estão abaixo do nível do mar. Por exemplo, Baku. Essa cidade encontra-se a uma altitude, aliás, de 28 metros abaixo do nível do mar. Então, ela está localizada 28 metros abaixo do nível do mar. E observem esse resultado. A temperatura de ebulição é de 100,1 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição é maior do que o nível do mar. Em outro local, por exemplo, o local mais baixo do mundo, que é no Mar Morto, onde você tem esse local está a 427 metros abaixo do nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 101,4 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição da água, ela depende do local em que uma certa quantidade de água se encontra. Então, o ponto de ebulição da água, a temperatura de ebulição da água, depende do ambiente, isso é importante, do ambiente em que ela está, do local em que ela se encontra. Vamos mais adiante, nós vamos retornar a esse ponto com relação à ebulição. Vou dar um exemplo que ocorre. Então, nós temos aqui um vagão no formato cilíndrico, e esse vagão, o que ocorreu nesse pequeno vídeo? Você tinha um vagão e você tinha uma mangueira. Percebam aqui do lado que tinha uma mangueira, bem na parte de baixo do vídeo. Essa mangueira era conectada a uma máquina. Para que servia essa mangueira? Essa mangueira servia para retirar o ar do interior do vagão. Então, você pode observar que em determinado momento o vagão estava com o seu formato cilíndrico. Quando foi retirado o ar do interior do vagão, ocorreu um esmagamento do vagão. Mas quem esmagou o vagão? Percebam que quando você retirou o ar do interior do vagão, houve um esmagamento do vagão. Mas quem
aplicou essa força? Quem exerceu pressão sobre o vagão para que ele se deformasse, para que ele fosse esmagado? Quem estava por fora do vagão nessa situação? O ar. Quem esmagou o vagão foi a pressão atmosférica. O ar em volta do vagão realiza pressão sobre o vagão. Mas você pode perguntar, professor, mas por que o vagão, então, antes ele não sofreu essa deformação? Porque antes havia ar fora e ar dentro do vagão. Então você tem um equilíbrio em termos de pressão. O ar também exerce pressão. Quando você retirou o ar de dentro do vagão, o que ocorreu? Ocorreu que a pressão de fora era maior do que a pressão de dentro, assim deformou-se o vagão. Então, existe algo que realizou pressão sobre o vagão. Essa pressão é a pressão exercida pelo ar, pela camada de ar sobre o vagão, que é a pressão atmosférica. Então, a pressão exercida pelo ar nessa situação é denominada de pressão atmosférica. Talvez você fique surpreso quando você observa essa situação e você percebe que a atmosfera, por exemplo, conseguiu causar danificar dessa forma o vagão. Um experimento muito interessante para verificar a pressão exercida pelo ar, que é a pressão atmosférica. Então, em volta da Terra existe uma camada de ar, e essa camada de ar, ela exerce uma pressão sobre os objetos que encontram-se nessa camada. Em 1654, houve um experimento muito interessante na cidade de Magdeburgo, na Alemanha, em que um cientista chamado de Otto von Guericke, ele utilizou 2 hemisférios. Lembre da palavra hemisfério norte e hemisfério sul. Então, o que ocorreu? Você tem aqui 2 objetos metálicos, e aqui você vai conseguir vedar essa situação, esse ponto e esse ponto. O que ocorre, então? Você tem os 2 hemisférios. Esses hemisférios receberam um nome, em homenagem a esse experimento famoso, receberam o nome de hemisférios de Magdeburgo. O que ocorre, então? Em determinado instante, esse hemisfério é acoplado juntamente com esse hemisfério e é retirado o ar do interior desse hemisfério. Situação semelhante a essa que nós verificamos. Ou seja, existe uma pressão sobre o cilindro e nessa situação vai haver sobre os hemisférios. Então, foi retirado ar, o ar foi retirado do interior desses hemisférios e o que ocorreu? Dentro não tem ar, mas fora existe ar. E esse ar que está fora, ele exerce uma pressão. E ele exerce uma pressão. Se ele exerce uma pressão, se você tem uma pressão, você terá uma realização de uma força. E essa força ela vai de fora para dentro. Então essa força vai pressionar um hemisfério contra o outro. O que você tem que fazer então para conseguir separar os hemisférios? Você tem que puxar os hemisférios, um para cada lado. Vou revisar esse item, porque essa experiência foi muito interessante. Então, essa experiência em 1654, na cidade de Magdeburgo, na Alemanha, esses hemisférios receberam o nome, então, de hemisférios de Magdeburgo. O que ocorreu, então? Esse hemisfério foi acoplado com esse hemisfério e foi retirado o ar do interior dos hemisférios. Então, a pressão de fora, pressão
externa aplicou uma força, no sentido de fora para dentro. Como seria possível, então, agora, nós separarmos esses hemisférios? Então, esse hemisfério aqui, por exemplo, você teria que puxar para a direita, e esse hemisfério você teria que puxar para a esquerda. Então, Otto von Guericke, em 1654, o que ele fez? Você tem, por exemplo, aqui os dois hemisférios de Magdeburgo, e ele precisava, então, aplicar uma grande força. O que ele fez? Ele utilizou cavalos. Então, você percebe aqui que você tem, quando você colocava um cavalo puxando para um lado e outro cavalo puxando para outro, mesmo assim, não era possível separar os hemisférios de Magdeburgo. Esse é um resultado muito interessante. O que ele fez, então? Ele precisava aplicar uma força maior. Então, ele utilizou 2 cavalos de cada lado. Observem a figura abaixo. 2 cavalos puxando para a direita, 2 cavalos puxando para a esquerda. E mesmo assim, não foi possível separar os hemisférios de Magdeburgo. Por quê? Porque a pressão atmosférica a pressão atmosférica está em volta, né, todo esse espaço, e essa pressão atmosférica, a pressão de fora, era maior do que a pressão de dentro. O que ocorreu, então? Havia uma força, resultado da diferença de pressão, de fora para dentro. Só foi possível separar quando o Otto von Guericke ele utilizou vários cavalos. Nós temos aqui, por exemplo, 8 cavalos, 4 de cada lado. Então, quando ele utilizou muitos cavalos, aí sim foi possível separar os 2 hemisférios. E esses hemisférios, nós conseguimos, por exemplo, visualizar com esse experimento a importância da pressão atmosférica. Então, a pressão exercida pelo ar, por essa camada de ar que envolve a Terra, é denominada pressão atmosférica. Esse experimento foi um experimento muito clássico e muito importante na física. Um outro experimento, se a gente fala em pressão, a pressão da atmosfera, como é que a gente mede essa pressão? Então, mais adiante, nós vamos estudar o experimento de Torricelli, em que ele utilizou mercúrio e assim ele conseguiu determinar a pressão atmosférica. Antes de falarmos sobre o experimento de Torricelli, vamos observar a seguinte figura. Nós temos a Terra, esquematicamente a Terra. Em volta da Terra você tem uma camada de ar. Essa camada de ar ela não é homogênea. Você tem uma maior densidade de ar próximo da superfície e à medida que você vai aumentando a altitude, a quantidade de ar disponível vai diminuindo. Isso é perceptível, por exemplo, porque aviões voam numa grande altitude e eles devem ser pressurizados. Esse é um termo importante. O que ocorre, então? Vamos imaginar uma pessoa, nós não estamos representando aqui o desenho na escala, mas vamos imaginar uma pessoa e ela está na superfície terrestre, em volta da Terra, você tem uma camada de ar que envolve a Terra, que é a atmosfera. Sobre essa pessoa, existe uma coluna de ar. Essa coluna de ar tem um peso. Essa coluna de ar, ela está sendo atraída para baixo, devido à força gravitacional. Então, essa coluna de ar que está sobre a pessoa, ela exerce uma força sobre a pessoa. E uma força aplicada a uma certa área, força perpendicular à área, uma força aplicada sobre essa área, você tem, então, um conceito de pressão. Então, todas as pessoas que estão localizadas na Terra, existe uma pressão que atua sobre elas.
que é a pressão atmosférica. Então, essa pessoa, nessa situação, o que ocorre? Você tem essa pessoa, sobre a pessoa você tem uma coluna de ar. E essa coluna de ar faz pressão. Por que então, quando no exemplo anterior nós vimos os hemisférios de Magdeburgo, mas o que ocorre, por exemplo, com o ser humano? Você tem ar dentro de você. Então, dentro de você, a sua pressão ela é igual. Quando você inspira ou expira, existe uma diferença de pressão, mas existe um equilíbrio quando do ar dentro de você e o ar fora de você, porque você também existe o ar no interior de você fazendo pressão. A pressão atmosférica é a pressão exercida por essa coluna de ar sobre a pessoa. Essa é a pressão atmosférica. Então, o que ocorre? Essa coluna de ar faz uma pressão sobre uma determinada pessoa. Quando a pessoa encontra-se ao nível do mar, por exemplo, nessa superfície terrestre aqui, vamos dar um exemplo, o nível do mar, a coluna de ar tem uma certa altura, mas quando você vai subir uma montanha, a coluna de ar sobre você diminui de tamanho. Consequentemente, a pressão atmosférica sobre você é menor. Vou revisar esse item. Quando você encontra-se, por exemplo, aqui ao nível do mar, existe uma coluna de ar sobre você. E essa coluna de ar tem uma altitude, tem uma altura. Essa coluna de ar exerce uma pressão. Vai aplicar uma força sobre uma área, vai exercer uma pressão atmosférica. Lembrando que pressão é uma grandeza escalar. Não tem sentido falar em pressão para um lado, pressão para outro. Pressão, como é uma grandeza escalar, não tem direção nem sentido. Quando você está num ponto localizado a uma altitude maior, por exemplo, você está lá no Monte Everest, a 8.848 metros de altitude, existe ainda uma coluna de ar sobre você. Só que essa coluna de ar sobre você, ela realiza sobre você uma pressão menor, porque ela tem uma altitude menor. Além disso, a quantidade de ar próximo da superfície terrestre, a densidade do ar próximo da superfície terrestre é maior do que a densidade do ar a uma altitude maior. Então, à medida que a altitude vai aumentando, essa quantidade de ar, essa densidade do ar vai diminuindo. O que ocorre, então? Vamos voltar àquela nossa primeira figura em que analisávamos a temperatura de ebulição. Quem está ao nível do mar, por exemplo, em Itajaí, você tem uma coluna de ar sobre você. Agora, quem está a uma altitude de 3.000 metros, a pressão atmosférica sobre a pessoa é menor. Por quê? Porque a pressão exercida por essa coluna de ar, ela é menor. Essa coluna de ar, ela tem uma altura menor também. O que ocorre então, pessoal? Podemos observar aqui que à medida que você aumenta a altura, a altitude, você diminui a coluna de ar sobre você. Essa altura dessa coluna de ar. Além disso, existe o fato da densidade do ar não ser constante. Então, à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. Pressão atmosférica é essa pressão exercida, realizada pelo gás. Existe, então, uma relação entre a altitude, a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição. Quanto mais
quanto mais alto, quanto maior a altitude, ou seja, quanto menor a pressão atmosférica, menor o ponto de ebulição da água. O que ocorre, então, quando a água ferve? Nós temos um exemplo aqui. Quando nós temos aqui a água a uma temperatura ambiente, e nós temos o segundo desenho em que ocorre, mostra a água em ebulição. Quando você esquenta a água, lembrem que nesse desenho, nessa figura aqui, você tem o gás, aqui você tem a água, e nessa parte externa à água você tem o ar, a coluna de ar realizando pressão. Quando você esquenta a água, você tem a formação aqui de vapor, de bolhas de vapor, mas para essas bolhas de vapor saírem, a pressão delas deve ser maior do que a pressão de fora, igual ou maior à pressão externa. Então, se a pressão externa ela é baixa, a pressão que essas moléculas de água, de ar, aliás, de vapor, né? Essas moléculas de vapor, elas devem ter para conseguir sair, vai ser menor. O que ocorre? À medida que você esquenta a água, você vai aumentar a pressão dessas moléculas de vapor e, em determinado instante, a pressão é suficiente para sair da água e sempre comparando com a pressão de fora. Então, você tem essa pressão externa e a pressão do vapor. Você esquentou. À medida que você esquenta, você aumenta a pressão do vapor. Em determinado instante, essa pressão do vapor é igual ou maior à pressão externa. E assim você tem a ebulição. Quando a pressão externa é muito baixa, o que ocorre, então, antes que eu fale um pouquinho da diferença de pressão, é que ao nível do mar, a pressão, a temperatura que a água tem que atingir para que essa pressão seja suficiente para que esse vapor consiga sair, é de 100 graus Celsius. Essa é a temperatura, que é a temperatura de ebulição. Por quê? Porque a 100 graus Celsius você tem que é a pressão de vapor, você tem a pressão de vapor que faz com que esse vapor consiga sair. Quando a pressão de fora, por exemplo, se você está nessa montanha, Kilimanjaro, então Kilimanjaro você está a 5.895 metros de altitude, o que ocorre? A pressão atmosférica é menor, então a pressão do vapor aqui, ela não precisa ser igual à situação em que você está ao nível do mar. Então a água vai esquentando, esquentando, mas quando ela está a 80,33 graus Celsius, essa pressão das moléculas de vapor já são suficientes para que ocorra a ebulição. Então, quanto menor a pressão externa, menor a temperatura de ebulição. La Paz, por exemplo, percebam que La Paz está a 3.640 metros de altitude e a água para ferver, então você vai esquentando a água, você vai aumentando a pressão de vapor, até que quando você tem a temperatura de 87,71 graus Celsius, essas moléculas, essas moléculas de vapor, elas conseguem, então, se propagar para o espaço. Então, quanto menor a pressão externa, menor a temperatura de ebulição. O que ocorre, então, se a pressão externa fosse maior? Se a pressão atmosférica fosse maior, ou essa pressão externa fosse maior, a pressão necessária, pressão de vapor necessária para essa molécula, para que essa água entrasse em ebulição, ela seria maior. O que ocorre então? Numa panela de pressão, a pressão externa ela é maior. Então a pressão ao nível do mar, a gente não vai falar agora qual é essa pressão,
mas a gente vai utilizar a pressão igual a 1. Pressão nível do mar igual a 1. 1 atm, 1 atmosfera, 1 atm. Então, quando essa pressão é de 1 atm, é o nível do mar, você tem que esquentar a água para que a pressão do vapor seja pelo menos igual a 1 atm, para que as moléculas consigam sair e entrar assim, e assim a água entra em ebulição. Quando a pressão é menor do que 1 atm, essa temperatura necessária para atingir a pressão, ela é menor. Quando a pressão é maior do que 1 atm, o que acontece? Você tem essa pressão do vapor, ela tem que ser maior, você tem que aumentar essa pressão. Por quê? Porque a pressão tem que ser maior ou igual à pressão externa. O que é feito, então, numa panela de pressão? O próprio nome já diz, panela de pressão. Nessa panela de pressão, você veda essa região até esse local aqui. É um local para que você possa, a partir de uma determinada, isso é uma válvula de segurança, para que o ar possa sair. O que ocorre, então, na panela de pressão? A panela de pressão, ela vai utilizar o seguinte princípio. Quando você aumenta a pressão externa, a pressão do vapor tem que ser maior. E para você aumentar a pressão do vapor, você tem que aumentar a temperatura. Então, se você cozinhar ao nível do mar em Itajaí, por exemplo, você deixou aqui a panela, a pressão atmosférica é igual a 1, panela aberta aqui, então você tem que ter 100 graus Celsius, você vai utilizar 100 graus, tem que chegar a 100 graus Celsius para que ocorra a ebulição. Numa panela de pressão, o que ocorre, pessoal? Ocorre o seguinte, você vai vedar a panela, vai fechar aqui, claro que tem uma válvula de segurança, porque senão a pressão poderia danificar a panela e causar um acidente. E a pressão externa, ela vai variar entre 1,5 e 2 atm. Ou seja, 2 atm é o dobro da pressão atmosférica ao nível do mar. O que ocorre, então? Se a pressão externa, aqui no interior, externa à água, é de 2 atm, as moléculas de vapor, elas devem atingir essa pressão de no mínimo 2 atm. Como é feito isso? Esquentando, fornecendo energia na forma de calor para a água. Mas a 100 graus Celsius, a pressão dessas moléculas é de 1 atm. Mas dentro da panela de pressão, a pressão externa é de 2 atm. O que ocorre? Você tem que esquentar mais essas moléculas para que entre em ebulição. E numa panela de pressão, por exemplo, a 2 atm, a temperatura de ebulição da água é de 120 graus Celsius. Então, para que você utiliza uma panela de pressão? Você utiliza uma panela de pressão por quê? Porque você consegue fazer com que a água atinja uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, e isso facilita muito o cozimento de certos alimentos. Facilita e diminui o tempo de cozimento de certos alimentos. Agora, se a pressão é muito grande, porque você tem um aumento da pressão aqui, se você aumenta muito a pressão, existe uma válvula, e essa válvula, aliás, existem duas válvulas. Essa é uma primeira válvula. As duas válvulas são de segurança. Quando a pressão interna é muito grande, para evitar uma explosão da panela, por exemplo, o que vai acontecer? Essa válvula permite aqui a exaustão, né, a liberação do vapor. Então esse é um exemplo muito interessante com relação à panela de pressão. Então a panela de pressão permite, por exemplo, atingir altas temperaturas. Quando falamos em pressão atmosférica, então perceba que a pressão atmosférica é a pressão exercida por essa camada de ar que
é a atmosfera, essa camada de ar sobre os objetos. Vamos então para frente. Já vimos a panela de pressão. Identificamos nesse vídeo um efeito da pressão atmosférica. Também falamos também sobre os hemisférios de Magdeburg. Todos esses exemplos, eles mostram a importância da pressão atmosférica. Nessa videoaula, nessa primeira parte do assunto, pressão atmosférica, eu abordei alguns conceitos relacionados com a pressão atmosférica. Na próxima videoaula, eu vou apresentar como foi medida a pressão atmosférica e alguns exemplos, utilizando alguns cálculos sobre a pressão atmosférica. Então, na próxima videoaula, que nós utilizaremos ainda esses slides, eu vou avançar um pouco nesse conteúdo, falando sobre a medida da pressão atmosférica. E falaremos, então, sobre um experimento clássico na física, que foi o experimento de Torricelli. Até mais, pessoal. Até a próxima.